Bom, hoje é dia de vídeo e o tema escolhido, na verdade, no desempate, empatou de novo. Então hoje eu vou tratar o tema Os ímpios serão castigados eternamente, e vou deixar o segundo tema também escolhido, sobre casamento, para um próximo estudo. A gente vai separar aí por assuntos, tá? Por tópicos, para ficar mais explicativo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da condenação eterna. Essa palavra eterna, ela significa o quê? O que muitos pensam que essa condenação vai ser dia após dia, noite após noite, sem fim? Ou será que existe uma outra posição sobre essa questão? Na Bíblia, nós encontramos a palavra como fogo eterno, condenação eterna, castigo eterno, tormento eterno, sofrimento dia e noite, fogo que nunca se apaga e etc. Devido a essas expressões, criou-se esse pensamento de que aquelas pessoas que pecaram, passaram uma vida inteira longe de Cristo, que negaram a Cristo, elas vão para um lugar onde elas serão atormentadas eternamente, dia e noite. Não vai ter fim o seu tormento. Mas existe uma outra posição, né? E já que a proposta do canal é mostrar um outro lado e deixar que você escolha, porque você não é um robô que foi programado e tem que seguir conforme a sua programação, você é um ser humano. Então vou mostrar uma outra proposta bem interessante aqui. Vamos começar por Jeremias 17, versículo de número 27. Jeremias 17 diz assim: Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O que não vai se apagar? O fogo que o próprio Deus iria acender nas portas de Jerusalém. Está dizendo que nunca vai se apagar. Beleza? Agora vamos para o Novo Testamento, né? O Segundo Testamento, lá em Judas. Judas, versículo 7. Quando Judas vai falar sobre Sodoma e Gomorra, olha o que ele diz. Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então nós vemos um fogo que nunca se apaga, em Jeremias, e um fogo eterno, em Judas. Tá? A grande pergunta é, o que os dois têm em comum? Bom, os dois foram castigados, dois exemplos foram castigados por Deus e foi dada uma sentença de destruição, correto? De condenação. E os dois tratam um exemplo, falam de uma expressão similar: fogo eterno, castigo eterno, destruição eterna. A pergunta que eu faço: Deus fala que esse fogo que ele acendeu nas portas de Jerusalém não se apagaria. A pergunta é: se você for lá em Jerusalém hoje, esse fogo vai estar queimando? Judas, versículo 7, fala que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno. Se você for lá em Sodoma e Gomorra, eles vão estar queimando ainda? A resposta é óbvia, é não. Mas se a Bíblia fala que esse fogo não se apagaria e ele se apagou, de duas uma: ou a Bíblia está mentindo, ou o significado de fogo que não se apaga ou fogo eterno é outro. Agora, nós devemos entender que fogo eterno, destruição eterna, ela não significa a duração do fogo, mas sim as consequências da destruição, da condenação e do castigo. Castigo eterno não quer dizer que as pessoas vão ser castigadas sem fim. Quer dizer que esse castigo não tem volta. A consequência desse castigo é irrevogável. A consequência da destruição é irrevogável. Não tem como eles se levantarem novamente.
o fogo se apaga. Porque não é esse a intenção do texto, não é essa a intenção. A intenção é dizer que o que eles sofreram não vai ter volta. É só isso. Eterno, aqui no texto, não é duração, e sim consequência dos atos, consequência do fogo, consequência da condenação. É algo sem volta. Mas, Maurício, estão falando de algo terreno. E algo espiritual? Bom, se você for pegar o Salmo 37, quando fala sobre os ímpios, Salmo 37:10 fala que o ímpio não existirá. Em contraste, no Salmo 11, fala que os mansos herdarão a terra. E no 10 fala que os ímpios não existirá. Ora, para eles serem condenados eternamente, eles precisam continuar existindo, porque ninguém pune algo que não existe mais. Para haver punição, tem que haver existência. Você só pode punir aquele que existe. Se o Salmo está dizendo que o ímpio não vai existir mais, então como é que pode uma pessoa ser punida se ela não existe mais? Então ela precisa existir. Porém, essa punição, essa condenação é destruição total. É o que significa a segunda morte. Eles serão destruídos. Sabe o que Isaías 1:28 ele está dizendo para nós aqui? Ele diz assim: os transgressores e pecadores serão justamente destruídos. Vão ser destruídos. No Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses 1:9, fala a mesma coisa. Em Mateus 10:28, Jesus fala para não temer aqueles que matam apenas o corpo, mas aquele que pode destruir alma e corpo. Destruir. E destruir é aniquilar. Nossa, o Maurício está crendo na doutrina dos adventistas, dessa seita demoníaca, satanista. Então, vamos esquecer rótulos, vamos esquecer denominações, placas de igreja e vamos voltar para a Bíblia. Se essa doutrina ela está errada, deve-se mostrar na Bíblia. Agora, crer que existe um tormento eterno não resolve o problema do mal. Porque se uma pessoa ela já pagou o preço, já pagou por aquilo que ela fez, por que ser punida? Se existe uma punição uma atrás da outra, a punição não termina, é porque ela continua praticando coisas erradas. Correto? Só que esse castigo eterno nada mais é do que eles vão ser destruídos. E a Bíblia está cheia de versículos. Se eu fosse pegar aqui, nossa, tem dezenas de versículos falando que os ímpios sumirão. Eles não vão existir mais. Eles vão ser condenados e a condenação é essa: não existir mais, deixar de viver, não ter contato com a vida eterna. E o contrário de vida eterna é morte eterna. É algo que não pode ser revogado. Resumindo, toda vez que aparecer a palavra relacionado a castigo, a punição eterna, não significa duração, e sim consequência. Bom, esse foi o tema de hoje. Qualquer dúvida, qualquer crítica também, pode mandar o WhatsApp, pode comentar no vídeo, tá? Eu não quero que ninguém me aplauda, eu só quero que vocês tenham a oportunidade de conhecer um outro lado. E assim a gente possa crescer juntos. Que Deus abençoe a cada um. Até semana que vem.